Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, bem-vindos a mais um Dialogando com o Senhor, o nosso programa de encontro semanal com a Palavra de Cristo. E estamos aqui hoje, queridos irmãos e irmãs, para meditar o Evangelho do domingo de Páscoa. Sim, irmãos, Cristo ressuscitou e podemos então finalmente cantar o Aleluia, né? Então, Cristo ressuscitou, o Aleluia. Chegamos ao ápice da Semana Santa, ao ápice do nosso ano litúrgico, que é esse momento, essa festa tão bonita que é a festa da Páscoa. A primeira Páscoa, que foi a Páscoa dos judeus, celebrava uma libertação, a libertação da escravidão do Egito, e além disso celebrava também a passagem do Senhor na 10ª praga. Nós, na Páscoa, também celebramos uma libertação, mas não mais a libertação da escravidão do Egito, mas agora a libertação da pena da morte eterna causada pelo pecado. Cristo, ao entregar a sua vida, nos dá vida nova. Ele nos abre as portas do céu e permite que mais uma vez possamos ter acesso à vida eterna, no paraíso, junto a Deus Pai, a Ele e ao Espírito Santo e a todos os santos. É uma festa, é a maior festa que nós temos na nossa religião, é essa, é a festa da Páscoa. E é uma festa tão grande que já começa sendo celebrada na noite de sábado, na Vigília Pascal, que é conhecida como a mãe de todas as vigílias. Nela, nós acendemos o círio pascal, que é o símbolo do Cristo ressuscitado, e também símbolo de Cristo, luz do mundo. Essa luz, na forma do círio, irá nos acompanhar durante todo o tempo pascal, que se inicia no domingo de Páscoa e vai até o domingo do Pentecostes. Ela estará acesa em todas as celebrações, e depois será usada sempre em todos os batismos e na celebração do Santo Crisma. Então, é um símbolo muito importante também da nossa liturgia, o círio pascal, certo? E a festa da Páscoa é tão importante que o domingo de Páscoa ele não se estende apenas um dia. É uma festa que é celebrada durante 8 dias seguidos, como se fosse apenas um único dia, onde todos os dias são celebrados da forma mais solene possível. E esse período de 8 dias, que vai do domingo de Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, é conhecido como a oitava de Páscoa. Então vocês estão tendo uma noção de que a festa da Páscoa é realmente uma festa muito grande, certo? Para celebrarmos sempre com alegria, com solenidade, com flores, com festa, com alegria. Mas passando agora para a meditação do nosso Evangelho, nós temos a figura de Maria Madalena, que acorda bem cedo, de fato ainda de madrugada no domingo, que vai correndo para encontrar o túmulo de Cristo. Bom, nós temos que lembrar que o sepultamento de Cristo teve que ter sido feito às pressas, por causa do sábado que estava chegando, que é o dia de guarda dos judeus, onde eles não podem fazer nenhum trabalho. José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, providenciou tudo para que fosse feito o mais rápido possível o sepultamento. Mas mesmo assim, por conta do sábado, eles não puderam então visitar sempre o túmulo. Jesus, que foi um amigo próximo a eles, aos discípulos, aos apóstolos, sofreu e morreu violentamente, e mesmo assim teve que ser enterrado às pressas. Então, assim que pôde, nas primeiras horas do dia, Maria Madalena vai visitá-lo, visitar o túmulo do Senhor. E aqui eu gostaria de deixar um puxão de orelha para os homens, porque aqui nós não vemos a figura dos apóstolos indo visitar Jesus, os apóstolos que eram o grupo mais próximo e íntimo de Jesus, mas sim as mulheres que eram suas discípulas vão visitá-lo primeiro. Quantas vezes, irmãos, nós vamos na igreja e vemos as mulheres em maior número que os homens? Onde estão os nossos homens? Onde está a fé dos nossos homens? Então, irmãos, eu convido, mas também não só os homens, mas homem e mulher, todos vós, irmãos e irmãs,
a sempre que possível buscar bem cedo a presença do Senhor, assim como Maria Madalena fez nesse dia, para que Santa Maria Madalena seja um exemplo para nós, na nossa vida cristã, a sempre buscar sempre mais cedo possível a presença do Senhor. Mas imagine a dor que ela teve ao encontrar o túmulo vazio. Como disse, os discípulos sofreram muito ao ver a morte violenta que o Senhor teve, e ainda ter que ser enterrado às pressas, e assim que eles podem finalmente encontrar o túmulo do Senhor, ele está vazio. Então eles ainda não entendiam o mistério da ressurreição. Jesus tinha ensinado para eles enquanto estava vivo, mas eles ainda não compreendiam. Então imagina a dor do discípulo ao ver o túmulo vazio sem entender o que está acontecendo, achando que o corpo tinha sido roubado depois de uma morte tão violenta. E a primeira coisa que ela faz, queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente se isolar quando ela tem um problema. Ela busca apoio na comunidade. E quem representa a comunidade no Evangelho é a figura de Pedro e o discípulo amado, a quem a tradição identifica com o apóstolo São João. Então, irmãos, eu deixo aqui esse convite a sempre que vocês estiverem em uma dificuldade, em um sofrimento, a buscarem apoio na comunidade. E também deixo esse convite para nós que, como comunidade, possamos estar sempre disponíveis para os nossos irmãos e irmãs que estão em sofrimento, precisam da nossa ajuda. Então, a comunidade como ponto de apoio para aqueles que sofrem e o sofredor que busca na comunidade esse ponto de apoio. Deixo aqui esse convite para todos vocês, aqueles que sofrem e aqueles que são comunidade. Temos também a figura dos apóstolos, né? Pedro e João, assim que eles ouvem de Maria que o corpo sumiu, eles vão, disparados em direção ao túmulo para entender o que estava acontecendo. São João, como era mais jovem que São Pedro, corre na frente, chega mais depressa, mas ele não entra. Diz a passagem que ele espera. E ele só entra no túmulo depois que Pedro entra. Nós temos aqui um ponto muito importante que mostra então o respeito que São João tem pela primazia de Pedro. Pedro, como líder dos apóstolos, ele tem então o direito de entrar primeiro no túmulo do Senhor. Os outros apóstolos têm esse respeito por Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser a pedra onde será fundada a sua igreja. E esse respeito que o discípulo tem por Pedro, que é o primeiro dos apóstolos, ele também é sinal para nós hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, porque nós temos que ter o mesmo tipo de respeito com o nosso Santo Padre Papa Francisco, que é o sucessor de São Pedro. Então, num período, na verdade sempre, os papas foram sempre muito atacados. Convido a vós, queridos irmãos e irmãs, por mais que às vezes vocês não entendam exatamente o posicionamento do Papa, ou às vezes algum posicionamento que às vezes possa ser estranho e vocês não estão já acostumados a ouvir, mas a ser pacientes e termos sempre respeito com o nosso sumo sacerdote, e a sempre orar por ele. Porque, imagine, ser o Papa, o chefe de toda a igreja aqui na Terra, não deve ser nada fácil. Ele deve ser muito tentado, ele é sempre muito atacado, ele precisa de nossas orações. Por último, eu queria trazer a seguinte meditação, que é o seguinte: depois que os apóstolos entram, conta que Pedro entrou, viu como estava, e depois João entrou. O discípulo amado entra, vê e acredita. Diz a passagem que ele viu e acreditou. Mas a passagem não fala se Pedro acreditou. Veja só, a fé de Pedro estava muito abalada naquele momento, irmãos. Ele tinha acabado de ver o seu grande mestre e amigo ser morto violentamente, o seu corpo ser roubado. E além disso, após ter prometido a Jesus que ele estaria com Jesus onde quer que fosse, ele não conseguiu cumprir essa promessa. Ele negou Jesus 3 vezes. O coração de Pedro estava completamente amargurado, ele estava tendo uma crise na sua fé. Então pode ser que naquele momento ele não teve a força para acreditar. Quantos de nós, irmãos e irmãs, também perdemos a força para acreditar nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento? E mais uma vez, Pedro, ele encontra refúgio na comunidade. Ele fica sempre junto com os apóstolos, com os discípulos. Ele não se isola. Ele sabe que sozinho ele é fraco. E ele procura o seu apoio nos seus irmãos e irmãs que estão com ele. Mas nós temos aqui a figura de João, que é o discípulo amado, aquele que acredita. Apesar de ele também estar sofrendo uma perda dolorosa do seu querido amigo e mestre, a quem ama muito, ele tem a fé e acredita. Ele tem a fé que, apesar de todo esse sofrimento, ele ainda confia que ainda haverá mais um sinal de Jesus, o sinal da ressurreição. Apesar de ele não entender esse sinal, ele ainda tem fé de que pelo menos um sinal de Jesus a mais ele ainda vai ver. Mas eles não entendiam ainda o que Jesus queria dizer com a ressurreição. Então, irmãos, será preciso que Jesus apareça para eles e ensine-os mais uma vez sobre o sentido da ressurreição, da sua gloriosa ressurreição. E para ajudar nesse
nesse ensinamento, ele irá aparecer de forma gloriosa na sua ressurreição, quando ele aparecerá aos discípulos no cenáculo. E nós veremos isso nos próximos evangelhos durante a semana, toda a semana da Páscoa e durante todo o domingo de Páscoa, os demais domingos do tempo pascal. Esses momentos onde Jesus aparece para continuar os seus ensinamentos, para reforçar o que ele já ensinou, para explicar o que eles ainda não entendiam e deixar para eles uma missão muito importante, para que eles possam levar aos confins da terra os ensinamentos que ele deixou para eles, e para que possa fazer discípulos todos os povos. Então, irmãos e irmãs, vamos pedir nesse momento ao Espírito Santo a graça de termos a mesma fé que o discípulo amado teve, a fé de que mesmo no sofrimento ainda poderemos encontrar um sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, Senhor, a graça de mesmo no sofrimento poder encontrar sinais de Ti, e que a graça de que aquilo que nós não compreendemos do Seu ensinamento possamos aprender no nosso dia a dia da nossa vivência cristã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridas irmãs e irmãos, festejemos, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou e está entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia.